Neste vídeo aqui, meus irmãos, eu já vou entrar e começar a falar dos tipos de sermões. Mas antes de entrar nestes tipos de sermões, a gente precisa entender o que é que um sermão ele precisa ter para que ele alcance o seu objetivo, para que o pregador alcance o seu objetivo, que é alcançar os corações das pessoas, o arrependimento, a salvação. Então, um sermão ele precisa ter o quê? Ele precisa ter unidade. Ele não deve fugir do tema ou do texto que o pregador escolheu. Ele tem que ter progresso, ele tem que ter um começo, um meio e um fim. Ele tem que se desenvolver, ele não pode ficar rodando no canto, no canto, no canto, como muitos pregadores ficam, né? Rodando, rodando, rodando e não sai do canto. Não, o sermão ele tem que ter a unidade, ele não pode tratar de 300 temas numa única pregação, senão a igreja não vai entender o que é que o pregador está querendo falar. Ele está querendo falar o quê? Uma hora ele está falando de batismo, outra hora ele está falando de arrebatamento, outra hora ele está falando de pecado, uma hora ele fala de Davi, outra hora ele fala de Sansão, e assim ele vai misturando um monte de tema, um monte de coisa na pregação dele, e a igreja não sabe o que é que ele está querendo falar, o que é que ele está querendo pregar. Então tem que ter unidade, tem que ter um sentido. Eu quero falar só sobre o arrependimento, minha pregação vai ser só sobre o arrependimento. Eu quero falar sobre o batismo, minha pregação vai ser só sobre o batismo, nas águas ou com o Espírito Santo. Eu quero falar só sobre Davi, do adultério de Davi com Batseba, então eu vou focar neste texto aqui. Eu quero falar só sobre Zaqueu, então eu vou falar só sobre Zaqueu. Então eu tenho que ter uma unidade na minha pregação, no meu sermão. Eu tenho que ter um progresso, eu tenho que saber começar a pregação e tenho que saber desenvolver. Porque o grande erro de muitos é que ficam rodando, rodando, rodando no canto, não sai do canto. E isso vai enfadando a igreja vai ficando olhando para o relógio, vai olhando para um monte de coisa e quando pensa que não, dá 8h50, os irmãos já estão saindo, porque não aguenta mais o irmão pregar, porque o irmão o pregador ele não está sabendo desenvolver a sua pregação. Então tem que saber progredir, porque se ele fica rodando no mesmo ponto, a igreja cansa. E o sermão ele tem que ter também conclusão. Também não adianta você progredir e parar. Você não conclui. Tem pessoas que sabem começar muito bem uma pregação, mas não sabem terminar. A sua pregação ela tem que você saber concluir ela. Eu comecei falando sobre a história de Jesus com Nicodemos. Eu soube introduzir, eu soube progredir no meu sermão e eu soube concluir o meu sermão. Então eu tenho que ter unidade, progresso e conclusão no meu sermão. E então nós vamos já para os tipos de sermões. Mas antes de ir para os tipos de sermões, o vídeo que já vai em 3 minutos, quase 4 minutos, vou gravar outro vídeo, mas aí o que é que um sermão ele precisa ter? Sermão ele precisa ter, em geral, um texto, ele tem que ter um título ou um tema, ele tem que ter a introdução, tem que ter os seus tópicos, ele tem que ter, sobretudo, a proposição. Um sermão, independente de ser textual, temático ou expositivo, ele tem que ter a proposição. Se ele não tiver a proposição, não adianta de nada. O sermão vai ficar solto. Nós vamos entender o que é a proposição já. Mas então, os sermões em geral têm um título ou um tema, um texto, o versículo ou o capítulo, aqueles versículos que você vai ler antes de começar a pregação. Ele tem que ter um tema, o tema ou o título que você vai dar à sua pregação. Eu quero falar sobre Jesus veio para buscar os pecadores. Este é o tema da minha pregação. Às vezes o tema e a proposição podem ser iguais. E tem que ter a oração interrogativa, a proposição, a introdução,
a transição, e os tópicos, tudo isso a gente vai ver mais adiante. Eu já encerro este vídeo para não ir cansando os irmãos e vou já passar para um outro vídeo.